Olá pessoal, meu nome é Amanda e hoje eu vim trazer a segunda parte das minhas últimas leituras. Já peço que você se inscreva no canal e deixe aquele like se você gosta desse tipo de vídeo, me incentiva bastante a seguir em frente e a continuar postando por aqui. Me siga lá no Instagram que eu sempre deixo dicas de livros e mostro o que eu estou lendo por lá. Bem, vamos lá, porque são muitos livros. Eu li a trilogia Nunca Jamais, da Colleen Hoover. Esses livros poderiam ser né, porque eles são mínimos, mas eles contam a história da Charlie e do Silas. Eles acordam, conta do ponto de vista dos dois, né, cada capítulo. Eles acordam e não lembram de nada. Eles acordam numa escola, eles não lembram do próprio nome, eles não lembram como foram parar ali, eles não lembram quem é a família deles, enfim. Mas lembram, claro que eles lembram das coisas básicas, tipo como dirigir e tal, eles lembram. Mas eles não lembram quem eles são. E aí eles se encontram, as pessoas falam que eles são namorados, enfim, só que eles não lembram disso. E eles se tocam que os dois estão com esse problema e tentam ir atrás de soluções pra isso. Bem, o primeiro livro, ele é meio chato, eu digo assim, sabe? Meio difícil de engrenar, de realmente começar a ler, enfim. Eu dei 3 estrelas. O segundo já é muito bom, porque o final do primeiro deixa um gancho e o segundo é muito maravilhoso, de verdade. Eu dei 4 estrelas. E o último, que é mínimo aqui, eu dei 3, porque é uma conclusão meio insatisfatória, na minha opinião, sabe? Pra todo o clímax que eles deixaram, uma solução meio... Tá, qualquer um pode passar por isso, então, sabe? Eu fiquei pensando... Então, uma conclusão que eu não curti muito, mas é uma trilogia muito legal de ler, de verdade, muito interessante. Os personagens são bem legais, eu gostei. Depois eu li Aluga-se um Pai, ele conta a história da Lilian e do Dom. A Lilian, ela tem um filho e ela acabou de ser passada pra trás pela sócia dela, da empresa de eventos que ela é dona. E aí, ela precisa muito de dinheiro. O filho dela foi concebido via inseminação artificial. E ela precisa muito de dinheiro pra sustentar o filho, enfim. E aí ela tá devendo pra um agiota, porque ela teve que pedir um empréstimo pra ele e tal. Nisso, ela resolve contratar um garoto de programa pra poder se passar por marido dela e ir tentar conseguir um serviço, porque é uma família super rica e conservadora. E precisam fazer um evento pra filha deles, enfim. Então ela precisa fingir que ela é uma família estruturada. Ele meio que no começo não aceita, mas depois aceita e eles vão, enfim, fingir que são uma família, mas tem toda aquela questão e ainda tem uma criancinha no meio maravilhosa. O livro é muito fofo, muito fofo. Eu dei 4 estrelas. Depois eu terminei de ler, porque entre essas leituras eu estava ainda lendo A História de Nós Dois, da Dani Atkins, que é a mesma autora de Uma Curva no Tempo. Ela é uma autora meio de drama, assim, os livros dela focam bastante no drama. Conta a história da Emma e do Jack. A Emma acaba de sofrer um acidente de carro e ela perde a melhor amiga. Então, o livro gira em torno do luto dela. Só que nesse acidente ela quase morreu, mas ela foi salva pelo Jack, que estava passando e tal, e tirou ela do carro antes que o carro explodisse. Então, ele salvou a vida dela. Ele está na região apenas a trabalho, ele é escritor, então ele não vai ficar por muito tempo. A mocinha tem um noivo. E o relacionamento deles está meio conturbado devido a esse acidente e tal. Ela voltou para a cidade para poder cuidar da mãe, que tem Alzheimer, se eu não me engano. Eu acho que é algum problema de memória que ela tem. E o pai não está dando conta de cuidar sozinho. Ele se recusa a levar para um centro de ajuda ou um asilo. E aí ela precisa ir ajudar, e ela abre mão dos sonhos dela e volta pra cidade, que não era uma coisa que ela queria a princípio. Ela começa a cruzar bastante com o Jack na cidade dela, e eles começam a se aproximar, e ela fica na dúvida se é uma questão de agradecimento por tudo que ele fez ou se é um novo sentimento surgindo. Os livros da Dani Atkins são meio que um problema pra mim, porque eles são muito devagar, e aí eu demorei muito pra engrenar e chegar realmente na parte que interessa. Tinha um fato que pra mim era óbvio, assim, desde o primeiro momento, mas a protagonista demorou tanto pra descobrir que eu ficava, sério, querida, vamos. E só que o final, ele é muito incrível. O relacionamento dela com o Jack e tal, como se desenvolve, e aí chega ali na parte final do livro, depois de umas 200 páginas, o livro engrena e é maravilhoso. Sobre a mãe dela, é uma questão muito pesada e muito compreensível o dilema que ela se encontra, porque a mãe dela ama o noivo dela. Então ela se vê meio que forçada a isso. Essa parte me tocou profundamente, eu falei, nossa, é muito real. Enquanto eu torcia muito pra ela ficar com o Jack.
Recomendo demais, demais. É um livro muito bom. Como eu falei, ele é meio lento no começo, mas o final vale a pena, porque eu gostei bastante. E eu dei 3 estrelas por ter o começo meio arrastado, mas eu gostei bastante no final. Depois eu li Confia em Mim, que conta a história da Cora e do Ezra, sem falar de nome. A Cora, ela é veterinária, ela acabou de se formar. E ela volta pra cidade natal dela, que é uma cidade super pequena, pra ajudar o pai na fazenda, porque ele tá tendo problemas financeiros. Ela sempre gostou da cidade, a intenção dela era voltar e tal. Ela queria ficar mais um ano lá, mas ela gosta da cidade dela, então não havia problemas em voltar. O pai dela acaba atropelando um garoto e o pai dela não quer levar pro hospital, porque ele tem problemas com a caminhonete e tal, enfim. Problemas, ele ia poder ganhar uma multa, alguma coisa, e a Cora consegue salvar o menino. E eles começam a cuidar dele, acolher ele no celeiro que eles têm, enfim. Só que o menino, ele me lembrou meio Tarzan, assim, o Ezra, porque ele não fala no começo, ele é meio bruto e tal. E aí fica aquela questão do passado, como é que esse menino tá assim, como é que ele veio parar. E a Cora e o pai dela vão conseguindo aos poucos derrubar as barreiras e fazendo com que ele se abra e confie neles. Então é todo um livro que trata sobre confiança. O passado dele é muito louco, é real, tipo, é muito louco. Só que eu achei muito interessante, porque é muito diferente o livro. E traz um tom diferente pro livro e a gente fica torcendo e no final a gente fica, não, socorro, confia nele. Enfim, é muito legal, eu dei 4 estrelas. Foi meu primeiro contato com a autora e eu quero muito ler mais livros dela. Depois eu li De Repente Nós Dois, que conta a história da Nicole e do Guido. É um livro maravilhoso, eu dei 4 estrelas. A Nicole e o Guido, eles são tipo melhores amigos desde sempre. Ela acaba de descobrir que o namorado dela traiu ela com outro homem, e que ela tá com um bloqueio criativo horrível, ela precisa escrever, ela é escritora. E aí ele convida ela, porque ele trabalha como desenvolvedor de aplicativos e tal, a empresa dele vai desenvolver tipo um Tinder, e eles fazem um navio, um cruzeiro, pra poder mostrar esse aplicativo, enfim. Ele convida ela, porque sabe do que ela tá passando, e lá eles começam a sentir coisas diferentes, né? Mais do que eles sempre sentiram, e tem aquele medo de estragar a amizade e tal. É maravilhoso, é muito fofo, é fluido de ler, sabe? É um livro que, pra ressaca literária, ele é maravilhoso. Você vai sair na hora, porque é maravilhoso mesmo. Recomendo demais, muito fofo, muito incrível. Depois eu li Métrica, da Colleen Hoover. Esse foi o primeiro livro que a Colleen, né, escreveu. Eu amo ela, já declarei meu amor por essa mulher aqui. Faltam 3 livros dela pra mim ler, que é a continuação desses aqui, que são 2, e Sem Esperança. São os únicos 3 que faltam pra mim ler, e vão lançar mais 2 dela, que com certeza eu vou comprar, ela me leva à falência. Esse livro, como é o primeiro dela, não tem a desenvoltura de escrita quanto os outros. Então, eu que comecei com os melhores livros dela, me decepcionei um pouco nesse. Não deixa de ser bom, sabe? Mas não é tudo isso. Acabei dando 4 estrelas por isso, enquanto os outros livros da Colleen Hoover foram todos 5 estrelas. Ele conta a história da Lake e do Will. Ela está se mudando porque ela perdeu o pai e vai pra outra cidade. Ela não está feliz com a mudança, ela vai com o irmãozinho dela. E lá ela conhece o Will, que é vizinho e cuida... É vizinho dela e cuida do irmãozinho também dele. E os irmãos dos dois ficam amigos. Só que depois ela descobre que o Will é professor dela. Massa, né? E ela tava começando a gostar dele. E aí meio que fica um romance proibido e tal. Só que tem muitas outras questões, como a mãe dela, que tem uma questão com a mãe dela que é de chorar de se acabar. Recomendo demais mesmo esse livro. Todos os livros da Colleen Hoover são maravilhosos. Eu gostei, mas como eu falei, a escrita dela tá tão boa nos outros livros que aí a base de comparação que eu usei não ficou tão bom, mas não deixa de ser bom. E depois eu li Crepúsculo. Amanda, você nunca leu Crepúsculo? Não, eu li Lua Nova, Eclipse e Amanhecer, mas nunca tinha lido Crepúsculo. Porque na minha ilusão o filme era igual ao livro. Ilusão mesmo, né? E, enfim, não sei como falar sobre a história de Crepúsculo aqui, que todo mundo já sabe. Gostei bastante, de verdade. Eu achei que ao ler eu ia ver outras coisas que eu não gostei, mas eu relembrei meus tempos, né, da adolescência e tal. Então foi muito interessante essa leitura. Depois eu reli Lua Nova, Eclipse e Amanhecer. Maravilhosos, incríveis. Tocaram meu coração novamente. Tudo isso porque eu queria ler o famigerado Sol na Meia-Noite. Eu fiz um vídeo exclusivo só pra ele, então assistam lá. Olha isso aqui, gente. Eu li em e-book, mas eu transferi as anotações todas pro livro. Eu nunca anotei tanto no livro. É incrível, principalmente pra quem era fã, sabe? Esperou tanto tempo
por essa maravilha. Nossa, meu coração, sabe, fica quentinho só de pensar. É incrível a história do Edward, contando a história de Crepúsculo. Nossa, é tudo que a gente pediu e mais. Então, só é maravilhoso. Fiz um vídeo pra ele, então vamos assistir. Depois eu li um livro que acabou com o meu coração, que foi Todos os Beijos que Eu Roubei da Raíssa Varela. Ele é a continuação de Te Juro Amor em Silêncio, que conta a história dos irmãos Benite, de uma joalheria muito famosa, e de um papai maravilhoso, que tem uma bengala que usa pra castigar os filhos. Ele é muito bom, muito bom. Essa família, ela tem um quê por trás, né? Os filhos são adotados e tal. Maravilhosa a história que a autora criou por trás dos irmãos, né? Que é uma série. E esse é o segundo livro, ele vai contar a história do Romeu, que é o irmão mais revolts de todos, que tem um passado mais doloroso de todos também. Enfim, não sei nem o que falar sobre esse livro. O Romeu, ele encontra a Isa e eles acabam, né, começando um romance, só que ela lembra ele alguém do passado. E aí desenvolve a partir daí. É maravilhoso, a escrita da Raíssa Varela é incrível. Esse livro acabou comigo, 5 estrelas, favoritado. Ele deixa um final em aberto para um próximo livro e dói no coração. Só leiam muito e sofram comigo, por favor. Deixa aqui nos comentários se você já leu. Depois desse livro que acabou comigo, eu fiquei pensando, eu não vou conseguir ler nada. É isso, acabou pra mim, ferrou, só quando lançar a continuação. Mas eu li, sim. E eu li Que Seja Doce, da Sarah Fidelis. Que livro fofo e maravilhoso. Ele conta a história do Dominique e da Robin. Ela tá se mudando pra trabalhar, ele também se mudou pra cidade. E ele alugou um apartamento com 2 quartos. E ele tá precisando de dinheiro, ele tá começando, ele é psicólogo. E seria muito interessante ele conseguir alugar um quarto, né? Acontece que a Robin, por indicação da amiga dela, entra em contato com ele e achando que ele é uma mulher. E ele achando que ela era um homem, e eles fazem um acordo pra dividir o quarto, enfim, aí já acertam tudo, já pagam as coisas e tal. E ela tem um filho, que é o Bernardo, e aí o Dominique acha que é um cachorro. É maravilhoso. E lá eles se encontram, eles têm que resolver esse impasse, ela não consegue outro apartamento, eles têm que se virar morando pelo menos um mês juntos, e muitas coisas acontecem. A Robin, ela perdeu o marido, e ela se retrai do mundo, assim, ela se veste com saia longa e blusas largas, porque ela não quer se mostrar, e ela se vê num mundo muito machista, em que ela não se sente confortável de se vestir bem e tal. Ela também sofre algumas questões no trabalho dela, e a autora trabalha isso de uma forma que toca no nosso coração, de verdade. E é um livro que o mocinho não é nem um pouco machista, ele é tão fofo, ele é maravilhoso, ele é incrível. É um livro... Ai, gente... É difícil encontrar livros tão bons quanto esse, sinceramente, porque ele consegue ser maravilhoso em todos os aspectos. Eu recomendo mais do que demais esse livro, 5 estrelas. E depois eu li o famigerado Teto para Dois, uma promoção da Amazon, eu comprei um monte de livro, já falece. E comprei Teto para Dois, conta a história da Tiff e do Leon. Eles acabam... A Tiff, ela tá precisando muito de um apartamento, porque o antigo namorado dela, ele agora tá namorando e ele quer que ela saia do apartamento dele. Ela precisa, só que ela não tem muito dinheiro. E ela acha um anúncio que é do Leon falando, ó, divido a cama. Eu trabalho na parte da noite, então é ideal pra quem trabalha na parte do dia. Você vem aqui, dorme, vai trabalhar e fim de semana eu não vou estar em casa. E aí ela assim, vamos lá, meio estranho, mas estão aceitando, não tem nada bom. E os amigos dela meio que ficam com o pé atrás, mas ela, vamos lá. E ela aceita, só que eles não se encontram, mas eles começam a trocar post-its sobre questões da casa, e esses post-its começam a ficar mais pessoais, e eles se abrem um pouco sobre a vida deles. O Leon é uma pessoa muito introspectiva, ele raramente fala com as pessoas e tal, é realmente da personalidade dele, enquanto a Tiff é super alegre, enfim. A Tiff, ela tem esse namorado, em que ela começa a frequentar agora uma psicóloga, em função dos amigos mesmo, que pedem que ela vá. E ela começa a rever a relação dela e rever coisas que ela não lembrava e começa a rever que ela vivia realmente um relacionamento super abusivo. Toda vez que o ex-namorado dela aparecia, eu ficava, ai, que cara insuportável, com vontade de socar a cara dele. Enquanto o Leon, ele é muito fofo, ai, ele é maravilhoso, o romance é incrível, tudo incrível nesse livro, gente, recomendo demais, 5 estrelas, incrível, incrível, incrível.
Depois eu li um conto mais leve, que aconteceu no Natal, da Bárbara Sá. Adoro ela, booktuber incrível. O conto é bem simples, na verdade, né? Contra o casal se apaixonando, né? No começo do relacionamento e um passado que interliga os dois. Mas como é um conto, eu tenho um pouquinho de pé atrás com contos, eu dei 4 estrelas, porque, sei lá, parece que tem mais da história e não consegue, não desenvolve e tal. Então eu não sou muito fã de contos, mas esse conto é muito fofinho. Se quer uma coisa leve pra ler em 1 horinha, assim, recomendo demais. E eu li o famigerado After. Esse livro é uma polêmica aqui só. O que ele conta a história? Pra você que não sabe, ele conta a história da Tessa e do Hard. A Tessa acaba de começar a faculdade, ela tem um namorado, né? A mãe dela é bem conservadora, a Tessa é uma pessoa super responsável, até que ela conhece o Hard, que é aquele bad boy que vai bagunçar a vida dela toda. Tá, basicamente é isso. O livro é um vai e volta, é um briga, desculpa, volta, briga, desculpa, volta. Muitas pessoas viram, muito problemático o After, né? Eu assim, tá, primeiro eu dou 3 estrelas, né? Tá, aceito. E eu vi o filme é muito bom. Raros casos em que o filme é melhor que o livro. Depois eu fui ler o segundo e, meu Deus do céu, é Chernobyl atrás de Chernobyl, tá? 2 estrelas eu dei, porque é muito abusivo, é muito tóxico, socorro, que relacionamento é esse? O cara, nossa, socorro. E aí, eu fiquei curiosa pelo terceiro. Me entenda, não me entenda. Mas eu pedi uma resumão pra minha cunhada do que acontece. Ela me deu um resumão maravilhoso. E eu pensei, tá, vou ler o próximo. Mas não, vou esperar um tempo pra minha cabeça se adaptar, tá? Vou ver o segundo filme, deixar minha cabeça associar, né, e tal, pra ignorar as coisas. Porque é você ler esse livro e ver que aquilo ali é super errado, tá? Que não está certo, mas continuar lendo. Porque a escrita da autora, as cenas hot que ela escreve são muito boas. Então isso é bom, mas sei lá, não é um livro que tipo, leiam, sabe? Que é muito bom. Depois eu li Vida e Morte, que é um livro já que ela lançou há um tempo, mas eu nunca me interessei em ler. E ele é Crepúsculo reimaginado, né? A Bella é o Belle e o Edward é a Edith. E todos os gêneros são invertidos, tá? Alice é um menino, enfim, aí troca o Jasper é um menino e tal. Só o Charlie e a Renée que não mudam, porque a autora pensou, né, que não tinha como dar a guarda de uma criança pro pai, era difícil na época e tal. Então, esse livro assim, foi bem difícil pra mim ler, porque associar uma memória que eu já tinha na minha cabeça e transformá-la totalmente é muito difícil. Então, tava difícil de associar e transformar. Acontece que eu me surpreendi. Eu dei 3 estrelas, mas o final é diferente, gente. O final é um eterno em si, o final é fechado, não tem continuação, porque o final é fechado. Enfim, o final me surpreendeu, porque eu não tava esperando, né? O livro é igual, é uma recontagem mesmo. Muda só em alguns pontos, né? Mas o final é incrível, o final é super diferente, então eu me empolguei bastante lendo o final. Acontece que o livro, eu não sei se é problema de tradução ou é escrita mesmo, tem muitas vezes se confunde mesmo, porque ela fala do Edward, da Edith como se fosse ele e vice-versa, e aí eu acho que foi problema ali na tradução. Aí que confunde a cabeça mesmo, isso aí foi um problema pra mim. Mas o final compensa, é muito bom. Pra quem gosta de Crepúsculo, eu recomendo. Eu dei 3 estrelas. Agora eu li outro livro, 5 estrelas favoritado, que foi The Risk. The Risk é a continuação de The Chase e tal, daquela série que eu li no começo, do vídeo passado, vão assistir, por favor. The Risk vai contar a história da Brenna, que é a melhor amiga da Summer, do livro The Chase. A Brenna já era uma personagem gigante já como melhor amiga ali. E ela é filha do técnico da Universidade Briar. E ela é muito decidida, ela é maravilhosa, ela sabe o que ela quer, ela não... Sabe? Ela é maravilhosa, é uma protagonista incrível, uma das melhores protagonistas que eu já li na minha inteira vida. É isso. Ela quer muito ser jornalista esportiva, né? Quer trabalhar nessa área. Só que é um mercado extremamente machista e, sabe, elitista e tal. Mas ela tem esse sonho, ela corre atrás do que ela quer. E aí ela precisa resolver isso e tal. E aí ela vai numa entrevista de emprego, numa dessas emissoras e tal. Chega lá um cara super escroto, babaca, insuportável. E elas começam a conversar sobre o Jack Connolly, que é o capitão do time da
de Harvard, que é, tipo, o rival ali da Brian e tal. Nisso, ela meio que já teve contato com o Jake, mas eles não se gostam, eles trocam alfinetadas, mas sabe, né? Que lá, né? Enfim. E aí ela inventa que ela é namorada do Jake pra ver se ela tem alguma chance de conseguir ali o emprego. E ela tem que pedir pro Jake isso. E ele propõe pra ela, certo, sem problemas, eu aceito, mas aí você vai ter que me dar o encontro real. Cada encontro falso, o encontro real. E os dois são incríveis. O Jake é maravilhoso, sabe? O mocinho incrível, ai, tudo incrível. Os dois têm uma química palpável, assim, sabe? Os dois juntos são maravilhosos e eu queria conhecer eles na vida real. Tão incríveis que eles são. Real, gente, recomendo esse livro. Não precisa ler os outros da série. Não tem ligação direta, sabe? Tipo, tem um outro spoiler, mas nada que vai atrapalhar. Então pode ler esse livro direto. Recomendo de olhos fechados. É maravilhoso. Eu dei 5 estrelas, favoritei. Mas eu tive uma questão ali com o final, porque eu queria mais. Então eu não ia dar nota baixa por isso, mas eu queria mais, sabe? Queria saber mais do que ia acontecer no futuro, mas eu acho que os próximos livros da série vão mostrar um pouco do que tá acontecendo com os outros casais, então essa é a minha esperança. Eu só queria mais. Eu podia ler mais livros só dos dois que eu ia amar. Por último, mas não menos importante, o Guia Ilustrado de Crepúsculo. Eu nem sabia que isso existia na realidade, pra ser sincera. Mas quando eu comecei a reler Crepúsculo, fui pesquisar e descobri. E ele tá meio que fora de venda, assim. Ele é assim, tipo, R$50, caríssimo. Mas eu consegui trocar no Scooby por R$10 e ele tá inteirinho, maravilhoso. Super aquisição na minha vida. E ele é incrível, ó. Ele tem imagens. E ele é maravilhoso. Eu sabia que existia uma coisa tão boa na minha vida. Eu dei 5 estrelas. O que é o guia, né? Ele tem uma entrevista da Stephenie Meyer falando um pouco sobre o processo da criação de Crepúsculo, perguntas que os fãs têm que não foram respondidas, né? Sobre as logísticas, o perfil de cada personagem, a história aprofundada de cada um. Porque se você lê Crepúsculo, a Alice não é tão aprofundada a história dela, não é tão aprofundada a história do Emmett, por exemplo. E mostra ali, a gente descobre coisas que a gente não sabia, é muito bom. E todos os vampiros, todos os lobos, a história de cada um, tudo que aconteceu, em detalhes. Ai, eu não tenho nem o que explicar pra quem é fã, isso aqui é obrigatório a leitura, porque ele traz um aprofundamento incrível, incrível. E tudo que você imagina tem aqui. Recomendo muito, muito. Você conhece mais os personagens da história. Enfim, é maravilhoso mesmo. Bem, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Assistam o primeiro vídeo com as outras leituras. Agradeço muito por assistir até aqui. Se inscrevam no canal, deixe aquele like, comente aqui embaixo quais leituras que você gostou, que você já leu, o que você acha. Muito obrigada por assistir até aqui e até a próxima.